Auditores Tiago Barbosa Cordeiro, Tiago Álvares Pedroso, Procuradora Cátia Regina Puchaski. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária da Segunda Câmara. Por motivos justificados, está ausente o conselheiro Fernando Augusto Guimarães. Compõe o quórum auditor Tiago Cordeiro. Submeto a ata 27 para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, solicitar o sobrestamento, processo 409-66015, na COFAP, ato de inativação, município de Xambrê. Devidamente anotado. Auditor Tiago Cordeiro. Obrigado, senhor presidente. Para comunicar sobrestamento do processo 165487 de 2011 na Coordenadoria de Fiscalização, Fiscalizações Municipais, e para comunicar também que cometi um equívoco na última sessão, comunicando o sobrestamento do processo 460-31 de 2015. Em relação a esse equívoco, solicito que conste, então, de ata que esse sobrestamento desse processo foi indeferido e o processo vai tramitar normalmente. Devidamente anotado. Obrigado. Auditor Tiago Pedroso. Eu não tenho comunicações, presidente. Obrigado. Nada a declarar. Palavra livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência o conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, demais membros que compõem essa segunda Câmara, inicio minha pauta, senhor presidente. São dois alertas. 401-08516, Adroaldo Hofelder, município de Nova Prata do Iguaçu, e o 429-24916, também alerta, Valentim Zanello Melo, município de Piraí do Sul. Ambos confiem Ministério Público de Contas pela expedição do alerta por haver sido constatada a execução de despesas com pessoal em percentual superior a 95% do limite estabelecido pelo artigo 23b da Lei Complementar 101/2000, e é assim que eu voto pela expedição do alerta e imposição das vedações do artigo 22, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000, ao município tanto de Nova Prata do Iguaçu quanto de Piraí do Sul, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, o processo 102.818.02, eu solicito manter adiado. Adiado. Processo 245.00611, é uma prestação de contas de transferência, município Fazenda Rio Grande e outros. COFIT, o Ministério Público de Contas, foi pela regularidade das contas, ressalvando a utilização de carona, em contrariedade às orientações expostas no Acórdão 98611 do Pleno. E eu voto pela regularidade das contas. Afasto a ressalva diante da alteração, por meio do Acórdão 1105-14 do Pleno, do entendimento sobre a possibilidade de adesão à ata de registro de preço estadual por município para aquisição de bem e objetos de convênio celebrado com o Estado do Paraná. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo 248.358.11, também uma prestação de contas de transferência, município de Salgado Filho e outros, também o COFIT, Ministério Público de Contas, regularidade das contas, ressalvando, todavia, a utilização do mecanismo do carona em contrariedade às orientações expostas no Acórdão 98611. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas, afasto a ressalva adiante da alteração por meio do Acórdão 1105-14 do Pleno, do entendimento sobre a possibilidade da adesão à ata de registro de preço estadual por município para aquisição de bem, objeto e convênio celebrado com o Estado do Paraná. Está em discussão. Aprovado. Processo 292.857.12, uma prestação de contas de transferência, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Curiúva e outros.
COFIT, o Ministério Público de Contas, foi pela regularidade das contas, ressalvando o atraso de 8 dias na entrega da prestação de contas, por se tratar do primeiro ano da implantação do CIT, e a divergência de R$ 303 entre o demonstrativo do DAT-5 e os extratos bancários. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade das contas, ressalvando a divergência, apenas a divergência de R$ 303,83 entre o demonstrativo DAT-5 e os extratos bancários. Afasto a ressalva em relação ao atraso na entrega da prestação de contas, tendo-se em vista tratar-se de período de adaptação dos jurisdicionados ao CIT. Está em discussão. Aprovado. Processo 408.317.14, prestação de contas de transferência, Fundação Municipal Pro Amor de Ciência Social de Ponta Grossa e outros. COFIT foi pela regularidade, com recomendação, diante das seguintes constatações: 7 dias de atraso na prestação de contas, atraso no envio das informações bimestrais ao CIT pelo tomador e pelo concedente dos recursos e ausência de certidões na formalização de transferência. O Ministério Público pela regularidade com ressalva e recomendação. E eu voto, senhor presidente, pela regularidade com recomendação. Afasto as ressalvas, tendo-se em vista tratar-se do período de adaptação aos jurisdicionados. Em discussão pela aprovação. Processo 181.629.13, uma prestação de contas anual, Valmir Silezer e outros. É uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Itaipulândia, exercício financeiro de 12, de responsabilidade dos senhores Cláudio Vane Gonçalves, 4/11/11 a 29/2/12, Marcos Paulo Coradini, 1/3/12 a 16/4/12, e Valmir Silezer, 17/4/12 a 31/12/12. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade das contas e multa, diante das seguintes restrições: limite das despesas da Câmara correspondendo a um excesso de 0,07%, além do limite permitido de 7%. Exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado 6. E eu voto, senhor presidente, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que as irregularidades não têm o condão de contaminar toda a gestão municipal, pela regularidade das contas, com ressalva e multas pela inobservância do prejulgado 6 ao senhor Marcos Paulo Coradini, por haver nomeado servidor comissionado para o cargo de contador da Câmara em desacordo com o prejulgado 6. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Senhor presidente, considerando tratar-se de Itaipulândia e também do exercício 2012, eu discordo respeitosamente do voto do relator e sigo as manifestações da unidade técnica e do Ministério Público pela irregularidade das contas. A proposta do relator. É pela regularidade e eu estou ressalvando e aplicando multas. A contratação do contador. A contratação do contador, e houve também um excesso de 0,07% no limite permitido das despesas. 0,07%. Apesar de ser Itaipulândia, eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Município dos mais ricos do Estado, que já chegou ao absurdo de contratar todos os professores da rede fundamental por terceiro setor. Lá tudo pode. Mas, nesse caso, eu concordo com Vossa Excelência, eu vou acompanhá-lo, registro o voto contrário do auditor Tiago Cordeiro. Próximo processo, senhor presidente, 179.241.13, uma prestação de contas do prefeito municipal, Jair Augusto Parron Rubens Amorim. É uma prestação de conta do Poder Executivo do município de Itaguajé, exercício financeiro do 12, de responsabilidade dos senhores Rubens Amorim, 1/1/9, 19/4/12, e Jair Augusto Parron, 5/4/12 a 31/12/12. COFIN e Ministério Público de Contas foram pela irregularidade das contas, com imputação de multas, diante das seguintes constatações: diferença em conta bancária a apurar no montante de R$ 3.080, cargo de contador exercido por terceirizado em desacordo com o prejulgado 6. E eu voto, senhor presidente, pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalvas e multas. Os gestores informam que a divergência em conta bancária decorreu de um furto com arrombamento ocorrido na Prefeitura.
quando foi subtraída a quantia apontada pelo COFIN, conforme o boletim de ocorrência que apresentou. Afasto a irregularidade diante da presunção da veracidade das alegações do gestor. Quanto à inobservância do prejulgado 6, converto a irregularidade em ressalva com a aplicação de multa a ambos os gestores, na medida em que tal impropriedade, no meu ponto de vista, não tem o condão de contaminar toda a gestão municipal. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Próximo processo, 184.245.13. Prestação de contas do prefeito municipal, Janilson Marcon Donazan. Prestação de contas do Poder Executivo do município de Ourizona, exercício financeiro do 12, de responsabilidade do senhor Janilson Marcos Donazan. COFIN e Ministério Público de Contas pela irregularidade e multa, diante do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, equivalente a 3,71% da receita da referida fonte. E eu voto pela emissão de parecer prévio recomendando a regularidade com ressalva, considerando que, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, este tribunal tem aceito como limite para déficit orçamentário das fontes não vinculadas o percentual de até 5% da receita das referidas fontes. Pelo mesmo fundamento, afasto a multa proposta pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas. E voto pela regularidade com ressalva, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, pela ordem, desculpe, eu não estava atento, o processo 188.859.12, Vossa Excelência chegou a me devolver? Com certeza não, Excelência. Ah, não? Então tá bom. Mas posso fazer. Não, se não devolveu, não tem problema. Não foi devolvido. Então tá bom. Então, eu quero agradecer a atenção do plenário. Minha pauta foi atendida, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiro Fábio Camargo, conselheiro substituto Tiago, senhora procuradora, eu tenho inicialmente em pauta ato de inativação, processo 95407/2012, a inativação concedida pelo município de Pinhão à senhora Maria Lúcia Bognonoves, cargo de professora. Nesse processo, esse processo trata de uma situação que já foi discutida nessa Câmara, pelo acórdão, foi decidido segundo o acórdão 248 de 2016, e a situação é a seguinte: o município de Pinhão havia feito um concurso e, nesse processo, o Ministério Público entende que deva ocorrer a negativa de registro da inativação, tendo em vista a negativa de registro da admissão da servidora. A unidade técnica, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, entende diferentemente, tendo em vista que houve uma modificação da decisão desse tribunal quanto à negativa de registro relativa a esse concurso. Na verdade, o que o tribunal fez foi uma modulação dos efeitos de uma resolução. Então, o processo assim, aqui um histórico em relação ao concurso, pela resolução 5.553 de 99, esse tribunal declarou nulo o concurso público realizado pelo município de Pinhão, tendo em vista fraude. A resolução 13.845 de 2001 negou o provimento a recurso proposto pelo município, então manteve essa decisão de 1999. Paralelamente, ocorreu a discussão sobre a nulidade desse concurso pelo município no judiciário, e o judiciário decidiu que o município não teria razão e manteve a decisão do tribunal pela declaração de nulidade. O concurso é de 1995. Mas
ao final, em 2011, segundo o acórdão 2322 da segunda Câmara, o tribunal fez uma modulação em relação a essa decisão que havia sido tomada quanto à nulidade absoluta do certame realizado e definiu, então, que seria nulo apenas em relação ao concurso, apenas em relação àqueles servidores que realmente teriam participado dos procedimentos de fraude ao concurso público. Então, o tribunal, a despeito da decisão judicial que havia mantido sua decisão anterior, ele fez, num outro processo, inclusive que não era um processo de apreciação de admissão, ele fez essa modificação e manteve e modificou em relação a alguns servidores, há uma listagem, e seria possível considerar legal a admissão desses servidores, dentre as quais se encontra, então, a interessada nesse processo, e por isso a Diretoria de Controle de Atos Pessoal entende que a aposentadoria estaria legal, não teria o condão, então, essa situação de macular a legalidade da inativação da servidora. E aqui, seguindo os argumentos que foram traçados naquele outro precedente, que fiz referência, que é desse ano também, e aqui ressalto que o quórum naquela sessão foi composto justamente por todos os conselheiros titulares, eu mantenho, então, a posição pela legalidade e registro da inativação conforme manifestação da unidade técnica. Está em discussão? Está aprovado. O processo seguinte é muito semelhante, 178.750/2013. Nesse caso, a aposentadoria concedida pelo município de Pinhão ao servidor Rivail Assis Ribas, cargo de mestre de obras. Aqui, realmente, a mesma situação. O Ministério Público entende que deveria ser negado o registro da inativação em razão da negativa anterior da admissão do interessado, mas tratando-se de situação idêntica, a proposta que apresento é acompanhando a unidade técnica pela legalidade e registro da aposentadoria. Aqui, na verdade, há mais uma questão que foi acrescentada aqui, em relação a uma legislação municipal, Lei 1450/2009, que foi só um minutinho, senhor presidente. Aqui é discutida a questão da admissão, do registro da admissão. Sim, há uma discussão também em relação a uma verba, o adicional função de confiança comissão. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal entende que há uma previsão legal para o cômputo dessa verba. Houve uma ação judicial questionando a aplicabilidade do dispositivo legal do município, mas essa ação foi frustrada, não foi concedida liminar. E, em relação a isso, o que a unidade técnica defende é que seja determinado ao município de Pinhão a revogação do artigo 85 da Lei Municipal 1450/2009, para que seja regulamentado adequadamente os efeitos decorrentes, seja regulamentado adequadamente os efeitos decorrentes dessa revogação. Há também a proposição de determinação de ciência ao Ministério Público Estadual quanto ao contido nessa lei, então, que foi
questionada pela instrução técnica. E aqui, então, eu acolho essas propostas, as faço, para que, além da legalidade de registro, haja a determinação ao município de Pinhão que tome as medidas necessárias à revogação desse artigo 85 e também a ciência ao Ministério Público Estadual quanto a esse dispositivo. E aqui apenas é interessante que seja transcrito esse dispositivo. Determina o seguinte: ao servidor do quadro permanente que estiver exercendo ou vier a exercer cargo em comissão, função de confiança ou cargo de secretário municipal ou presidente de fundação pública ou autarquia do município de Pinhão, bem como cedido nos termos do artigo 37, 1 e 2, por mais de 3 anos, consecutivos ou não, fica assegurado a partir da data de vigência desta lei complementar, lei de 2009, o direito à percepção de um adicional relativo a cada período de 12 meses completos, equivalente a 1/10 da diferença entre o vencimento base do servidor e a remuneração dos cargos acima mencionados, limitado ao vencimento do secretário municipal, devido desde o mês subsequente ao seu afastamento, por qualquer motivo, do cargo ou função, até o limite de 8/10. Então, esse dispositivo que foi, a meu ver, adequadamente questionado pela unidade técnica e, portanto, que, com base nesse questionamento, que apresento a sugestão dessas duas determinações a que já fiz referência. Está em discussão? Aprovado. Eu tenho 870, 150, 2014, aposentadoria por invalidez concedida com proventos proporcionais pelo município de Terra Boa ao servidor José Paulo Brandão Sanches, no cargo de agente de serviços gerais. Foi feita a diligência para que pudessem serem esclarecidas inconsistências na cronologia das datas de invalidez do cálculo, do ato e da publicação do ato, entre essas datas, incompletude da declaração de não acúmulo de cargos e inclusão de algumas verbas com valores diferentes daqueles apontados na indicação da remuneração, sendo que, inobstante a proporcionalidade devida fosse 73,95, a aplicada teria sido 77,98. O Fundo de Previdência de Terra Boa apresentou justificativas. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal entendeu satisfatórias as justificativas e documentos apresentados, manifesta-se pela legalidade de registro, mas também pela emissão de recomendação à entidade, no sentido que esta não deve registrar no SIAP, como valor calculado dos proventos, o valor do salário mínimo vigente, e sim o valor efetivamente calculado, deixando para constar o valor e a garantia do salário mínimo no campo adequado do ato de concessão do benefício. O Ministério Público de Contas opina conclusivamente pela legalidade de registro, e o voto que apresento é concordante quanto à legalidade de registro e também acolhendo a sugestão da unidade técnica de emissão de recomendação para que o SIAP seja preenchido da forma qual indicada pela unidade. Então, legalidade de registro e recomendação. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, eu tenho na sequência dois processos 643-40 de 2015 e 135306 de 2015, que tratam de reserva remunerada concedidas a militares estaduais. E esse segundo processo, 135306 de 2015, eu já havia relatado e emitido o voto quando o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães solicitou vistas do processo. E, tendo em vista essa circunstância e que o conselheiro não se encontra na sessão, eu solicito que esse segundo, do qual ele teve vista, e também esse primeiro, tratando da mesma matéria, fiquem adiados até que eu possa relatá-los na presença do conselheiro Fernando. Estão adiados. Obrigado. Tenho ainda inativação 460-789 de 2015, aposentadoria concedida pelo município de Prudentópolis à servidora Maria Lourdes Vojevoda, no cargo de professora.
Nesse processo, foi feita a diligência, alguns esclarecimentos foram prestados, mas ficou uma discussão sobre a aplicação ou não de multa em razão de atraso no encaminhamento do feito. O atraso foi de 1.433 dias. A então gestora do Instituto de Previdência do município de Prudentópolis apresentou uma extensa justificativa, aduzindo o seguinte, que exerce a função de presidente do Instituto desde 28 de fevereiro de 2007, da mesma forma, exerce o cargo de médica veterinária no município, lotado na Secretaria de Saúde, de segunda a sexta, com carga horária de 8 horas diárias. Deixou expresso que o Poder Executivo não autoriza a servidora a ausentar-se das atribuições do cargo de médica veterinária para exercer a função de presidente do Instituto, que para exercer essa função não recebe do Poder Público Municipal qualquer gratificação adicional, assumindo o encargo sem nenhuma remuneração. Ante a incompatibilidade de horário, a gestora não conseguiu exercer de maneira efetiva a gestão do Instituto de Prudentópolis de Previdência, o que veio a resultar nos desconfortos, dentre os quais o atraso na remessa dos processos de inativação ao tribunal. De atribuição do então servidor, cedido pelo município de Prudentópolis, Dalon de Matos. E aqui, no caso, ela já havia feito referência que apenas esse servidor trabalhava no Instituto de Previdência. Destacou que tomou conhecimento da situação do atraso no período de férias do agente administrativo, em janeiro de 2015, quando então verificou que todos os processos de aposentadoria estavam guardados no armário e, questionando o servidor, esse resumiu-se a responder que não houve tempo hábil para a remessa. Aduz que requereu a devolução do servidor ao município de Prudentópolis, postulando pela abertura de sindicância para apuração dos fatos. Que o processo administrativo disciplinar reconheceu que seria do servidor a responsabilidade pela remessa dos atos ao tribunal e aplicou-lhe sanção. Aduziu que os autos que encontravam sem a remessa foram encaminhados ao tribunal em menos de 30 dias, sendo que hoje todos os procedimentos internos e externos para a inativação do servidor público se acham normalizados. Aduziu também que, a partir do mês de agosto de 2015, essa gestora passou a ter outorga do chefe do Poder Executivo Municipal para ficar à disposição do Instituto Prudentópolis de Previdência um período de 4 horas diárias, ainda sem nenhuma remuneração específica. Destacou que esse tribunal já proferiu um processo de interesse do próprio Instituto Prudentópolis de Previdência, análise de outras situações similares com a concessão do registro sem a imposição de multa. E, então, afinal, postula pela uniformização de entendimento, homologando-se a concessão da aposentadoria sem imposição de multa, eis que devidamente reconhecida a ausência de prejuízo ao exame da legalidade do ato. Ainda foram apresentados outros documentos. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal e o Ministério Público de Contas, no caso da unidade, ainda considerando razoável a defesa apresentada, opinam pela aplicação da multa à gestora, além da legalidade de registro. Em relação à legalidade de registro, eu concordo com as manifestações. Quanto à aplicação de multa, eu faço aqui uma menção de que poderia ou deveria ser responsabilizado pelo atraso tanto o gestor do ato, que era o prefeito de Prudentópolis à época, o senhor Gilvan Agbert, quanto, havendo a responsabilidade atribuída ao Instituto de Previdência de encaminhamento dessa documentação, da gestora. Mas aqui eu, invocando alguns precedentes e considerando as justificativas da gestora, eu entendo que essa multa deva ser afastada, ao contrário do que defende o Ministério Público de Contas e mesmo a unidade. Então, senhor presidente, diferindo das manifestações apenas quanto à aplicação de multa, a proposta é
unicamente pela legalidade de registro da inativação. Está em discussão. Aprovado. Processo 672.034/2015, aposentadoria concedida pelo município de Campo Mourão à servidora, a senhora Verônica dos Santos, no cargo de professora. Esse caso é bastante interessante, porque a Diretoria de Controle de Atos Pessoal aduz que o valor dos proventos informados, de R$ 4.580, não é compatível com a integralidade da remuneração da servidora de R$ 3.178,18, calculada a partir da soma das verbas permanentes da sua última remuneração e das verbas transitórias incorporáveis. Foi feita diligência e a questão ela se resume ao seguinte fato: a lei ou a legislação municipal de Campo Mourão, ela prevê para o cargo de professor a possibilidade de carga horária variável entre 20, 30 ou 40 horas, e assim foi feito o concurso. E em função disso, no caso de 30 ou 40 horas, é o que eles denominaram o regime diferenciado de trabalho. E aqui o município defendeu, e seu Instituto de Previdência, a adequação da incorporação desse valor relativo ao regime diferenciado de trabalho, até porque previsto em legislação municipal e também havendo incidência de contribuição previdenciária. Tanto a Diretoria de Controle de Atos Pessoal quanto o Ministério Público de Contas discordam dessa possibilidade. Segundo a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, os valores recebidos a título de regime diferenciado de trabalho não se configuram vencimento de um segundo cargo de professor, pois não houve um ingresso para outro cargo de professor por concurso público. Consequentemente, não poderia haver a incidência do adicional por tempo de serviço ao regime diferenciado de trabalho. E aqui é uma questão do cálculo. Configurando efeito cascata proibido pelo inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal. Então, a questão é que, computando-se esse valor pago a maior pelo regime diferenciado de trabalho, houve o cálculo também em cima, considerando esse adicional por tempo de... esse valor do regime diferenciado de trabalho, foi aplicado sobre esse valor também o adicional por tempo de serviço, em relação a isso que se insurge a Diretoria de Controle de Atos Pessoal. Eu aqui, num voto até bastante longo, eu contrario as manifestações da Unidade Técnica do Ministério Público, entendendo que, tratando-se de legislação municipal, que prevê exatamente essas circunstâncias, essas condições para o regime diferenciado de trabalho, e que há a incorporação adequada, a meu ver, do valor pago proporcionalmente, de acordo com o período em que houve a prestação desse regime diferenciado de trabalho. Eu entendo que não há nenhuma irregularidade nesse procedimento adotado pelo município de Campo Mourão. E aqui, resumidamente, há no voto, como disse, uma abordagem mais detalhada dessa matéria, mas, resumidamente, então, eu, discordando dessas manifestações, eu entendo que o ato de inativação está legal e merece registro. É assim que voto e apresento a proposta ao colegiado, pela legalidade de registro. Está em discussão, legalidade. Por fim, eu tenho um processo de admissão de pessoal 124 de 165 de 2012. Esse processo trata de admissão de pessoal promovida pelo município de Curitiba, referente ao edital 5 de 2011, concernente ao cargo de auxiliar de serviços escolares. Aqui, inicialmente, a diretoria jurídica opinou por contraditório, tendo em vista que os dados dos servidores nomeados não haviam sido alimentados no sistema SIM-AP,
e também que não havia sido encaminhada a documentação relativa ao procedimento de licitação ou dispensa de licitação da Universidade Federal do Paraná, que foi a entidade responsável pela realização do certame. O município de Curitiba se manifestou, assim como a sua Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Foi possível identificar o nome de todos os admitidos que estavam sendo tratados no processo, segundo a documentação. Foi feita uma nova diligência para, também ainda não havia sido esclarecida a questão da licitação ou dispensa de licitação da UFPR, também esclarecimentos a respeito do nome completo de uma candidata e justificativas acerca da duplicidade de pagamentos a 2 outras candidatas. Foram juntados os documentos. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal considerou a diligência devidamente atendida, opina pela legalidade de registro, mas aqui também, tendo identificado que no edital do concurso havia alguns critérios de desempate que estariam inadequados, sendo que o fator idade era o último critério de desempate previsto no edital, sugere a recomendação para que o município de Curitiba passe a adotar o fator idade como primeiro critério de desempate nos concursos que deflagrar. O Ministério Público acompanhou essa manifestação pelo registro e recomendação nesses termos. Aqui lembro que o Estatuto do Idoso, Lei 10.741 de 2003, prevê no artigo 27, parágrafo único, que na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. E o parágrafo único diz: o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Então, em razão da necessidade do município de Curitiba obedecer a esse critério legal, eu, além de acolher as manifestações pela legalidade de registro, entendo que essa matéria deva ser objeto de uma determinação do município de Curitiba para que, então, passe a adotar o critério de idade como primeiro fator de desempate nos concursos que vier a realizar. Então, a proposta é essa, senhor presidente, pela legalidade de registro e determinação do município de Curitiba. Está em discussão? Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Era o que tinha relatado. Agradeço a Vossa Excelência. Consulto o auditor Tiago Pedroso se tem pauta. Não. Passo, portanto, ao relato da minha pauta. Tenho tomada de contas extraordinária 650.840.14, consórcio intermunicipal para aterro sanitário, região de Curiúva, em 2013. A COFIN, pela procedência, apontou achados, alguns foram normalizados. O Ministério Público acompanhou a diretoria e a proposta do relator acompanha também pela irregularidade e aplicação da multa do 87.3A da Lei Estadual 113.05, valor R$ 725,48, em virtude do atraso na entrega de documentos. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Tiago Barbosa. Apenas uma dúvida. As contas irregulares são do gestor, senhor Cláudio Revelino, é isso? São do senhor... Aqui nós temos Amadeu Jesus da Silva, que pode ter encaminhado. E Vossa Excelência lembra do Rivelino com muita, em boa hora, não é? Nesse caso é o Revelino. 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 É um erro de cartório, não é? Mas no tempo que fazia no livro, não é, doutor Fábio? Vossa Excelência conhece bem a área. Mas eu já lhe informo se é o Amadeu Jesus da Silva ou se é o Rivelino. Eu estou aplicando a multa ao Amadeu de Jesus da Silva, que encaminhou com atraso a documentação. Certo. Não, é porque a minha dúvida é sobre de quem seriam as contas, porque me parece que, pelo que eu estou abrindo a instrução
da, então, DCM, ela aponta o senhor Cláudio Revelino, inclusive em relação às multas e também como responsável, e não consta o nome dele na autuação. Então, seria essa... a multa, eu repito, estou aplicando o senhor Amadeu Jesus da Silva. Mas então eu adio em mesa para ter a resposta correta. Obrigado. É provável que o senhor Rivelino estivesse atendendo a seleção brasileira na oportunidade. Não é? Passo ao sistema CIT, onde as informações são pela regularidade com recomendação, 827.150.12, 332.094.14, ambos, repito, regularidade com recomendações. Em discussão pela aprovação. Atos de inativação, estou retirando de pauta até manifestação do pré-julgado 489, 403.16 deste tribunal e o parecer em ambos pelo sobrestamento. Então, estou retirando de pauta os 652, 919, 14 e 678, 632, 14. Protocolos que passo a relatar a seguir: julgamento em lote, instrução normativa 117/2016, onde a COFAP opina pelo registro, o Ministério Público manifesta-se pela negativa. São apenas para voltar ao primeiro processo, doutor Tiago Barbosa, doutor Fábio, a multa realmente é para Amadeu de Jesus da Silva, que é o responsável pelo encaminhamento com atraso e gestor das contas. E o responsável gestor das contas também é o mesmo que o senhor? Também gestor. Se Vossa Excelência não se opuser, coloco em votação pela aprovação. O julgamento em lote, repito, dos processos 43.6608 Miraselva, 95.192.08 também Miraselva, 319.576, 403.810.08 também de Miraselva, 406.606.08 Tapejara, 813.74.09 115.966.09 Miraselva, 143.960.09 324.654.09 ambos de Tapejara, 475.123.15 Pato Branco, 554.791.15 Douradina, 669.467.15 Universidade Estadual de Maringá, 689.930.15 Universidade Estadual do Oeste do Paraná, 708.306.15, 797.970.15, também são da Universidade Estadual do Centro-Oeste, todos eles pela legalidade e registro. Em discussão, pela aprovação. O protocolo 266, 175/12, eu solicito adiamento. Não havendo objeção, está adiado. O protocolo 736, 690/12, terminais aéreos de Maringá, responsável Marcos Antônio Valêncio, exercício financeiro 2011, COFIN, pela irregularidade, contratação de serviços de contabilidade terceirizados, não encaminhamento do relatório do controle interno, ausência de cópias dos editais de convocação e das atas das assembleias e de suas
respectivas publicações, ausência de declaração atestando o cumprimento da exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata o artigo 13 da Lei 8.429/92, que é a Lei do Colarinho Branco, ausência de cópia do ato de nomeação do responsável pelo controle interno. A unidade técnica pugnou, ademais, pela aposição de ressalva quanto ao não preenchimento adequado do mural de licitações. O Ministério Público acompanhou a COFIN. A proposta que apresento, demonstrando valores pagos ao escritório de contabilidade Takahashi Limitada, em descompasso com o pré-julgado 6. Foram pagos R$3.000 mensais. Quanto ao não preenchimento adequado do mural de licitações, entendo que é cabível ressalva. Não foi encaminhado ainda o relatório de controle interno, nem a cópia do ato de nomeação de seu responsável, e ainda encontramos atraso de 6 meses na entrega da prestação de contas. Isto resumindo, a proposta que apresento, pela irregularidade das contas dos terminais aéreos de Maringá, 2011, multa ao senhor Marcos Antônio Valêncio, do 87.3A da Lei 113/2005, no valor de R$ 725,48, em decorrência do atraso na entrega da prestação de contas. Multa do 87.5A da Lei 113/2005, valor R$ 2.901,06, em razão da terceirização indevida de serviços de contabilidade. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, nada discordando do voto de Vossa Excelência, eu vou solicitar vistas, tendo em conta que o conselheiro Fábio Camargo tem em sua pauta também o processo 666935 de 2012, que trata também das contas do gestor do terminais aéreos de Maringá, só que do exercício 2010. E esse processo está com vista para mim por conta de algumas situações que eu vi que Vossa Excelência relatou e ocorreram também nesse exercício 2011. Então, para que eu possa analisar os dois em conjunto, respeitosamente peço vistas desse processo. Não havendo objeção, vistas a Vossa Excelência, que com certeza abrirá a pista do aeroporto para todos nós. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 10 de agosto, quarta-feira, 2 da tarde, horário regimental. Levanta-se a presente.